Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Essa live, a proposta dessa live, deixa eu ver se eu fui live, já tô live. A proposta dessa live, na verdade, é falar um pouco sobre o processo de psicoterapia, né? Então, é importante eu lembrar aqui um pouco que não é uma conversa mesmo, é um diálogo, onde o meu intuito não é falar de uma questão científica, né? Um artigo científico, mas sim um diálogo, para a gente poder falar, desmistificar o que há, os pensamentos e as crenças que acabam limitando, impedindo você de buscar uma psicoterapia ou de compreender os benefícios ou o que de fato é a psicoterapia dentro da minha visão. Então essa live não é uma verdade absoluta, mas a minha visão a respeito do assunto, tá? Para quem está assistindo aqui live, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto que você não tenha feito antes, aproveita, deixa essa dúvida aqui. Oi, Ju, seja bem-vinda. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a psicoterapia que você não tenha perguntado antes, já deixa aqui para a gente aproveitar o embalo. E se você estiver assistindo esse vídeo depois da gravação, e por acaso eu não respondi a sua dúvida, você fique à vontade também em mandar aí a sua pergunta sobre o que é a psicoterapia, enfim, vamos desmistificar essa questão da psicoterapia. Então, vou me apresentar para quem não me conhece ou para quem já me conhece. É legal ressaltar que eu sou psicóloga, atuo hoje como psicóloga clínica, também atuo com processos de coaching, tenho formação em coaching e também atuo como consultora de carreira. Mas o assunto hoje é com foco na minha atuação como psicóloga clínica, tá? Então vamos lá, o que é a psicoterapia em si? É um processo, certo? É um processo onde você vai... onde a proposta é a compreensão dos processos mentais e psicológicos. Carol, em que momento que eu posso procurar uma psicoterapia? Qual que é o assunto? Oi, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Então, qual é a busca? Para que você buscaria a psicoterapia? O que se trata ali na psicoterapia? A gente vai tratar questões desde... Uma parte que, assim, que acaba sendo um mito, algo que as pessoas acreditam, é que você só deve buscar a psicoterapia se você tiver com um problema de desvio mental, você está com alguma questão muito grave. E a grande verdade, a grande realidade é que o processo de psicoterapia são para momentos diversos. Então, não quando você está ali morrendo ou tendo uma questão disfuncional, que é uma depressão ou um transtorno, mas também é bem-vindo o processo psicoterapêutico quando você, na verdade, está ali com um vazio que você não sabe de onde vem, com uma incompreensão das suas emoções, quando você tem uma certa confusão, se sentindo um pouco até sobrecarregado de várias emoções, vários pensamentos ao mesmo tempo, ou quando você está com uma questão, um processo mais ansioso e por uma razão específica ou por razão que você desconhece. Então, percebe que, assim, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui de imediato é que a psicoterapia, ela não é para quando você está necessariamente vivendo um transtorno, uma doença mental. A psicologia é uma ciência, né? E realmente lá atrás era muito conhecida dessa forma. Quem vai para o psicólogo é que está com um desvio mental. E a grande questão é que não é essa a proposta. Então, se a gente for resumir aqui, a psicoterapia, ela é, na verdade, um processo que facilita a construção do seu autoconhecimento, tá? Essa é a essência do que é a psicoterapia. Então, ali com um profissional, você vai construir o seu autoconhecimento, independentemente de qual seja o seu caso. Desde que, mesmo que você esteja definitivamente com um transtorno ou não um transtorno, é só uma questão ali emocional, uma falta de compreensão sobre si mesmo, você vai construir o conhecimento que você precisa sobre o seu momento, sobre como você funciona, como você processa as coisas. Então, até eu gosto de dizer, na minha linguagem, que o processo de psicoterapia é um ato de amor para consigo mesmo, porque na realidade, quando você está ali no processo de psicoterapia, você está para você. É a oportunidade que você se dá de você ter tempo para você, tá? E é claro que esse tempo para si, você pode dar esse tempo para si, mas é diferente você dar um tempo para si com um profissional te acompanhando
e dar um tempo para si aí, simplesmente para você acabar fazendo o que vem à mente, porque a grande questão é que a mente mente o tempo todo e ela é quem produz muitas vezes essas confusões emocionais, essas angústias. Então a importância de você ter alguém te acompanhando, ela vem daí, para que você compreenda o que está acontecendo consigo, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Psicoterapia não é para quem tá maluco, para quem tem disfunção, né? Você pode vir a ter uma disfunção, mas não necessariamente você só deve procurar psicoterapia quando você percebe como que você tem definitivamente uma disfunção ou um transtorno. Você pode ter simplesmente um vazio que você não sabe de onde vem, uma angústia que você não sabe nomear. E aí esse processo ele vai facilitar a compreensão disso tudo, tá? Olá, deixa eu dar um oi aí para todo mundo que entrou. Então essa é a primeira coisa que eu queria mencionar. Agora sim, vieram algumas perguntinhas aí na caixinha durante a semana, porque eu abri, eu queria, na verdade, estar aqui à disposição de vocês. O meu intuito qual que é? Contribuir. Não trazer a verdade absoluta, mas contribuir um pouco mais com a consciência e a compreensão do que é um processo de psicoterapia. Então surgiram algumas perguntas, né? Por exemplo, o processo de psicoterapia ocorre necessariamente com o psicólogo? Qual que é a diferença do terapeuta para o psicólogo? E, de fato, existem diferenças. E isso tudo está ligado ao tema que nós estamos falando aqui, então acho que vale a pena eu dar uma aprofundadinha aqui. Então, o psicólogo formado, quando ele atua na área clínica, o processo ali da clínica é chamado de psicoterapia. Porém, não necessariamente todos os psicoterapeutas são psicólogos, tá? E aí é que vem a importância de você, quem está do outro lado, cogitando entrar num processo de autoconhecimento e quer optar aí para psicoterapia, que você faça a escolha consciente de quem vai ser o profissional te acompanhando, tá? Porque ele pode ser um psicoterapeuta que não necessariamente é psicólogo e isso não é uma questão ou um problema. O que eu quero trazer aqui é mais a consciência da importância de você saber quem você vai procurar para esse seu processo de autoconhecimento, de autocompreensão, esse processo onde você quer uma ajuda, onde você quer ser ajudado, né? Em primeiro lugar por si mesmo, mas com a ajuda de uma pessoa especializada. Então, assim, e qual que é a diferença, então, do terapeuta para o psicólogo? Então, o título do psicólogo vem a partir de uma pessoa que tem a formação em psicologia, formação, bacharelado em psicologia. Seja bem-vindo. Para quem está entrando, tá, gente? Sejam todos bem-vindos. E se tiverem dúvidas com relação ao que é psicoterapia, sabe aquela pergunta que você sempre quis fazer para um psicólogo e nunca teve oportunidade? Aproveita e faz agora, que eu acho que é um convite aí para você, tá? Mas vamos lá, eu estava explicando um pouco de qual que é a diferença que existe entre um terapeuta e o psicólogo. Então, o título psicólogo cabe àquela pessoa que é formada em psicologia. Então, graduado, bacharelado, existe um caminho para isso. São aí 5 anos para você ter esse título de psicólogo. Agora, o terapeuta, ele não necessariamente ele é psicólogo, tá? Então existem outras formações em diversas terapias onde a pessoa ela carrega o título de terapeuta, mas não necessariamente ela é um psicólogo. Agora, vocês vão ver muito comumente pessoas que vão ao psicólogo e falam, o meu terapeuta, né? Na minha terapia, o meu terapeuta, e na verdade o profissional é um psicólogo. O que acontece aqui é que acaba sendo uma abreviação, né? A palavra terapeuta acaba sendo uma abreviação para chamar o meu psicoterapeuta, meu psicólogo, a pessoa acaba abreviando e chamando de terapeuta. Mas para você que está aí do outro lado, por que é relevante você saber que existe diferença entre terapeuta e psicólogo? Na sua escolha, né? Então você quer hoje você quer passar por um processo de autoconhecimento com um psicólogo, que tem uma formação em psicologia, ou você quer buscar uma construção do seu autoconhecimento com um terapeuta, que tem outras formações e existem diversas de fato, que nem vem aqui ao caso mencionar ou ressaltar elas, né? Mas muito mais a minha questão aqui é dizer que existe sim diferença entre terapeuta e psicólogo, ok? Então essa é uma das perguntas que vieram aqui para mim. E aí a questão é que o psicólogo, quando ele se forma na faculdade, enfim, faz essa formação, muitas vezes ele vai e faz uma especialização, mas o grande ponto é que na psicologia existem várias linhas.
Isso tem a ver com o processo de psicoterapia. Então, vamos supor que você hoje está cogitando compreender coisas que você não compreende sobre você mesmo, você vem sentindo algumas questões que vêm te incomodando e você não tem com quem conversar a respeito disso, ou você já tentou se auto-refletir e não sai do lugar. Esses momentos são os momentos onde valem a pena você investir num processo de autoconhecimento, e aqui eu tô focando na psicoterapia porque é um dos caminhos, tá? Não é o único, mas é um dos caminhos. E aí acontece que existem várias linhas de psicoterapia, existem várias linhas que os psicólogos usam. Carol, que linhas são essas? São baseadas em autores, né, que foram descobrindo aí a ciência da psicologia. Por que para você é relevante saber isso? Na verdade, na minha opinião, é relevante você ter esse entendimento de que existem várias linhas, mas não necessariamente você precisa saber todas as linhas. Ai, Carol, eu preciso, para procurar então um psicoterapeuta, eu preciso saber de todas as linhas existentes, eu preciso ter domínio do que são essas linhas. Não, eu acho que é interessante sim você levar em consideração que existem linhas diferentes e que para a escolha do profissional, no caso o psicólogo, que eu vou focar aqui, é interessante talvez você refletir sobre qual é a sua questão, né? Qual é hoje a sua dificuldade que você gostaria de investigar? É uma questão de corpo ou é uma questão no seu corpo, né? Por exemplo, eu tô tendo uma reação no meu corpo, que eu já fui em vários médicos, todo mundo diz, os médicos dizem que é uma questão emocional, mas eu não entendo o que é, não consigo enxergar. Essa é uma demanda que você poderia tratar em psicoterapia. Então, a partir de você entender a questão que você está passando, que você quer resolver, você pode escolher o profissional que seja muito provavelmente especializado naquilo. Então, quando a questão é do corpo, a psicologia corporal, a abordagem corporal, psicossomática, né, vamos dizer, que é o estudo daquilo como que as nossas emoções afetam o nosso corpo. Só que não existe só essa linha, existe a psicanálise, existe a linha humanista, existe a linha comportamental, existe a linha analítica, existem também abordagens diferentes dentro dessas linhas, que vai desde o psicodrama, a terapia analítica de Jung. Então, percebe que há uma gama? Mas assim, para facilitar tudo isso, para você não entrar na confusão, nossa, Carol, mas então como é que eu escolho o psicólogo? Por onde eu vou? Vai por compreender qual que é a questão que você quer olhar, né? Porque nada mais, essas linhas diferentes, essas abordagens, elas só existem para facilitar o direcionamento do profissional, tá? Então, o que impacta essas linhas? A forma como o profissional vai interagir com você, a forma como ele vai te ouvir ou falar com você, a forma como ele vai intervir. Então, é para isso que existem as linhas, para dar um direcionamento. Então, portanto, fica muito mais fácil você se perguntar qual é a sua questão, qual é o foco em que você quer dar, para você então escolher o profissional, o psicólogo e a linha em que ele atua, tá? Eu acho que não vale muito a pena aqui hoje nessa live eu falar muito em detalhes sobre as linhas, mas se vocês quiserem saber um pouco das diferenças que existem, eu posso trazer até profissionais que atuam com linhas diferentes para poder falar, né? Na prática clínica, como que isso impacta para vocês aí, pacientes. Falando um pouco da minha abordagem, o meu olhar é cognitivo comportamental. Então, meu olhar é mais na psicologia comportamental. O que isso significa? Que nós vamos olhar muito para o comportamento e nós vamos olhar um pouco também para a questão dos seus pensamentos, como que o seu pensamento vem impactando o seu comportamento e qual é a raiz desse pensamento. Como que isso impacta para quem está no processo? Impacta que a nossa dinâmica é uma dinâmica mais ativa, onde você vai falar, eu também vou intervir, vou fazer recomendações e muitas vezes vou sugerir algumas tarefas onde você possa atuar com o teu comportamento, você possa praticar, você possa trazer a ação, porque nós queremos a mudança do comportamento, tá? Por que a Carol atua com essa linha? Porque hoje isso faz sentido para mim enquanto profissional, tá? Isso vem até a minha personalidade, minha característica, a ação para mim é muito importante. E eu tendo a trazer esse olhar para a clínica.
E eu gosto de fazer essa partilha para vocês que estão ouvindo, porque na verdade, para qualquer outro profissional, a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Então, o profissional psicólogo, ele vai tender a usar a linha que mais tem a ver com ele, que mais tem a ver com o olhar que ele tem de vida, tá? E de mundo. Então, pode ser muito também favorável para você compreender qual que é a sua visão, né? Você é uma pessoa que tem mais ação ou você é uma pessoa que tem mais observação, e como que você gostaria de poder olhar aí para suas questões de uma forma mais ativa, de uma forma mais reflexiva, enfim. E eu posso também numa outra live falar um pouco mais com detalhes sobre a psicoterapia cognitiva comportamental, que é o olhar de psicologia comportamental, tá? É claro que isso também tem muito a ver com as minhas formações de PNL, de neurociência, que tem a ver com o coaching, que eu acabo trazendo isso também para o meu olhar na clínica, tá? Que mais? O que é importante considerar? Porque existem alguns medos, né? Quando a pessoa percebe que vem cogitando buscar psicoterapia, mas não tem certeza, ela começa às vezes a se auto-questionar. Nossa, mas será que eu tô tão louco assim que eu preciso de um psicólogo? Ou que eu preciso ir para um processo de psicoterapia? E eu acabei de dizer que não é essa a questão, não é se você tá louco ou não. A questão é muito mais se você tá disposto a olhar para você por outros ângulos, a fim de você ter diferentes resultados na sua vida, mais conexão com você mesmo, mais saúde emocional, mais tranquilidade, menos ansiedade, mais compreensão das coisas que você faz e por que faz, tá? A psicoterapia, dependendo muito da linha que você vai atuar, ela vai rever um pouco da sua vida como um todo, então talvez questões lá do passado, como a formação da sua família, então a sua família é composta por quem, questões que você viveu no passado. Então, dependendo da linha, sim, a gente vai investigar o passado e entender como que esse passado ali está impactando no seu presente. Dependendo da linha, não, nós não vamos olhar tanto para o passado, nós vamos entender o agora, o que está acontecendo agora. Então, percebe assim, a questão é não tenha medo dessas crenças, né, de que, nossa, então se eu for para psicoterapia, quer dizer que eu tenho algum problema mental, que não é bem esse o caso, tá? É muito mais um outro olhar de que você está disposto a se compreender, vamos dizer assim, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é a questão do sigilo que existe no processo de psicoterapia, tá? Estou falando do processo de psicoterapia, relação psicólogo-paciente. Então, dentro da nossa formação, nós compreendemos a importância do sigilo. Então, não é um processo de psicoterapia, não é ali como se fosse um amigo, que você vai até lá, processa as coisas e aquilo vai ser levado para algum outro lugar. Não, tudo que é dito naquele momento, no processo de psicoterapia, vai ficar ali, porque é o teu momento, tá? É o teu momento e aquilo é guardado, é um sigilo que existe entre o profissional e você, paciente. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, várias pessoas estão vivendo desafios diferentes. Várias pessoas, eu me incluo nessa humanidade, tá? Todo mundo, todos os seres humanos estão vivendo desafios no momento. E esses desafios são diversos, desde como que isso está impactando o mundo, desde como isso está impactando você mesmo e como isso está impactando a questão da falta de interação social, né? Porque acaba acontecendo uma certa limitação de, poxa, o que mais você pode fazer para interagir com o outro, né? Muitas pessoas vêm ficando até um pouco cansadas aí, cansadas de utilizar a tecnologia o tempo todo, né, para poder entrar em contato com uma pessoa, enfim. E muitos de nós aqui, estamos também enfrentando o desafio de que é ter a sua individualidade dentro da sua própria casa, porque talvez você esteja dividindo a sua casa com várias pessoas, ou você divide o seu espaço, o seu quarto. Então, assim, e aí pode ser que nesse processo que a pandemia está trazendo, você se questione um pouco com quem você pode contar, quem é a pessoa que vai guardar como segredo aquilo que você tem para dizer, quem que vai poder contribuir com você nesse processo de autorreflexão. E aí é que entra o papel do psicólogo dentro de um processo de psicoterapia. Ele é a pessoa que pode muito te auxiliar nessa questão, respeitando a sua individualidade, a sua história de uma forma ética.
E quando eu falo tudo isso sobre a questão do sigilo que existe no processo de psicoterapia, eu também falo, ligando um pouco a questão que eu acabei de mencionar das linhas que existem diversas linhas de psicoterapia. É interessante você levar em consideração a questão ali da sua escolha, né? Tá, eu já sei que existem várias linhas psicoterapêuticas, então qual que é a linha que eu vou escolher? Como que eu escolho o profissional psicólogo para trabalhar, para ter ingressar no processo de psicoterapia? Na minha opinião, mais importante do que a linha, porque a linha é importante sim, você pode definir a linha a partir da definição do quem você quer trabalhar, mas tão importante quanto isso talvez mais importante do que isso, na minha opinião, é, na verdade, a afinidade que você vai ter com o profissional, tá? Então, essa afinidade, ela vem de valores. Então, qual é o valor desse profissional? Qual é a ética que ele tem? Qual é a abordagem que ele atua? Assim, a abordagem que eu digo a dinâmica mesmo no setting terapêutico. Então, eu acho que esses critérios você deve levar em consideração para a escolha do profissional, porque às vezes aquele profissional específico tem até a linha que você quer atuar, que você quer trabalhar, com foco e o olhar que você quer trabalhar, mas não, por alguma razão você não tem uma conexão com aquele profissional de alguma forma não te traz a confiança, você não se sente confortável, e aí eis a X da questão, você aí do outro lado como paciente deve fazer a escolha do profissional. E essa escolha não deve ser somente baseada na linha, na abordagem que ele usa, mas sim na fluidez do processo, o quanto que aquela pessoa te traz de confiança, o quão confortável você sente, o quanto realmente aquela abordagem traz de resultado e impacto para você, tá? E isso é uma questão que muitas vezes você vai descobrir apenas estando em processo. Então, entrando em contato com um profissional, tendo um primeiro encontro experimental, né, uma sessão experimental, e aí, ou talvez uma certa experiência de um mês ou algumas sessões, é aí que você vai descobrir. Então, por que eu acho que é importante falar isso nesse tema de desmistificando a psicoterapia? Porque eu sei que há casos, dividiram comigo essa semana, né, via inbox, que a pessoa buscou um psicólogo, começou um processo de psicoterapia e depois sentiu que não estava tendo muito impacto, muito resultado para ela naquilo que ela foi buscar. Então, é uma questão de você desistir? Não, na minha opinião, é uma questão de talvez você conversar com esse profissional, de você pontuar um pouco do que você sente, do que você espera, do que vem acontecendo. Porque o processo de psicoterapia é uma via de duas mãos, onde o terapeuta, o psicólogo está lá, mas você também está. Então, é muito importante ter verdade no processo, é muito importante você estar inteira no processo, assim como o profissional. Então, o profissional, ele não é a pessoa que tem uma bola de cristal e você vai sentar na frente dele, seja virtualmente ou pessoalmente, ele vai descobrir, entender o que você tem, onde você precisa de ajuda. É uma investigação. Então, ele vai conseguir ir mais profundo quando você se permitir ir profundo, quando você se permitir se colocar ali inteira no processo também. Então, sendo sincero e transparente com relação ao que você sente, ao que você deseja. E por isso que é importante a confiança, e é por isso que existe o sigilo também, tá? Então, a relação de psicoterapeuta, né, psicólogo e paciente é uma relação pautada na confiança, na ética e no sigilo, onde o resultado vai ser compatível com a sua entrega, tá bom? Então, tendo questões, não tá tendo resultado, traga isso para a sessão, fale sobre isso, né? Fale mais sobre o que você sente e se permita ao processo de investigação, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu vou falando, gente, vai trazendo perguntas, tá? Se você tem alguma questão que não foi abordada até aqui, que não foi mencionada, que você acha que é importante. Até talvez, se eu não for abordar hoje, eu posso abordar em outro momento, em outra live. Então, hoje, por exemplo, aqui chamo live porque é a forma como nós estamos fazendo essa conversa, mas eu gosto de chamar de um diálogo mesmo.
E eu fiz experimentalmente num horário que eu sei que é um horário que poucas pessoas estão disponíveis. Então, depois eu vou perguntar no Stories qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário que vocês gostariam de ter essa troca, tá? Dúvidas, pessoal, quem tá aí na live, tem alguma dúvida de coisas que eu falei, que eu mencionei ou não mencionei? Tem coisas que eu não mencionei que eu gostaria de mencionar, né? Que ainda tem a ver com o processo de psicoterapia. Então, o processo de psicoterapia, ele pode acontecer muitas vezes em grupo, ele pode acontecer de forma individual. Então, isso depende também da tua preferência e do profissional com quem você vai fazer o processo, tá? Então, assim, o formato, a formatação, não existe, na verdade, uma coisa certa ou errada. Existem características que podem contribuir mais com você ou menos com você. Então, se você está num momento onde, por exemplo, você não conhece ainda a psicoterapia, você ainda está nessa descoberta de conversar com um profissional, talvez um processo individual te deixe mais confortável, onde você sabe que a interação vai ser você e o profissional. Agora, se você for uma pessoa que já vem fazendo psicoterapia ou já conhece esse processo one-to-one, né, que é você e o profissional, talvez o em grupo possa ter um impacto maior. Por quê? A vida das outras pessoas, as histórias das outras pessoas, elas podem contribuir com a sua própria autopercepção e o olhar que você tem com a sua vida, né? Às vezes uma pessoa traz um insight, que te dá um insight, nossa, é verdade, eu não pensei sobre isso, ou isso também acontece comigo. Então, o processo da psicoterapia em grupo, ela traz uma humanização, tá? Então, é uma humanização da compreensão de que sim, o que você sente, muitas pessoas também sentem. O que você passa, muitas outras pessoas também passam. Então, a psicoterapia em grupo, ela pode trazer esse olhar, mas isso pode ser bom para você ou não. Então, é preciso uma reflexão de você com você mesmo sobre isso, tá? Que mais é importante dizer? O psicólogo, o processo de psicoterapia, por que eu chamo de processo de psicoterapia? Que é o que eu coloquei ali até na chamada nos stories, né? O que é um processo de psicoterapia? Por que chama processo? Porque é algo que precisa de uma continuidade para que tenha um efeito. Então, não é uma sessão de psicoterapia que eu vou resolver todas as questões ou que eu vou compreender todas as coisas que eu até então não compreendo. Assim como qualquer tipo de medicação, embora o psicólogo ele não trabalha com medicação, ele não receita medicação, mas o processo de psicoterapia, ele tem uma continuidade, ele tem um caminho onde tem o início, tem o meio e tem o fim, tá? Então, por isso que é um processo. Oi, Andressa, seja bem-vinda, querida. Por isso que é um processo de psicoterapia, porque tem uma continuidade, é uma coisa que se inicia e que para ter resultado precisa ter continuidade. Então, tem uma definição de quanto tempo dura a psicoterapia, quanto tempo leva? Na verdade, não tem uma pré-definição, né, de quanto que aquele processo psicoterapêutico vai durar. Muitas pessoas, quando procuram um processo de psicoterapia, podem procurar por uma questão específica, uma demanda específica. Exemplo, um evento que aconteceu na vida, que gerou questões emocionais que a pessoa não consegue explicar e ela quer compreender um pouco melhor isso. Em outras palavras, existe um trauma ali a ser olhado, a ser ressignificado, tá? Talvez esse seja o objetivo daquela psicoterapia. E durante o processo da psicoterapia, pode ser que você perceba que aquela questão que você levou inicialmente já não foi suprida, foi resolvida, aquilo tá mais em paz. Só que aí você resolve olhar para uma outra questão que surgiu no meio do processo, ou que você não enxergava ainda. Então percebe que é difícil dizer quanto tempo dura o processo de psicoterapia, porque é relativo. Aquilo pode ser, aquilo que você foi buscar, talvez seja resolvido durante um período, mas você descubra que você quer trabalhar uma outra questão, e aí você vê a importância de permanecer no processo de psicoterapia. Então não existe uma regra de quanto tempo dura, quanto tempo deve levar. O que eu posso mencionar que é importante você levar em consideração é que existem psicoterapias breves. Então tem um olhar breve, é onde o profissional ele vai ter como ênfase tratar de objetivos específicos, e tratou daquilo ele vai, em comum acordo, te convidar a
a te dar um tempo, enfim, até para você ver como aquilo reverbera em você. Mas tem outros psicólogos que não têm uma abordagem necessariamente breve, mas sim é muito mais a dinâmica entre paciente e profissional que vai definir quanto tempo aquilo vai durar ou vai levar, tá? Então, o quanto tempo dura é relativo, tá bom? E eu acho que o termômetro para isso é muito do teu bem-estar, é o quão bem você se sente durante o processo, o quão melhor você se sente. Tá tendo melhoria? Aquilo que você, aquela sessão de psicoterapia ou processo, você percebe que impacta positivamente na sua vida? Se sim, né? Por que interromper? Agora é óbvio que todo profissional psicólogo não tem, enfim, até outros terapeutas, o objetivo, e não vem aqui ao caso porque a gente está focando na relação psicólogo e paciente, o objetivo nosso não é criar uma dependência entre paciente e psicólogo, pelo contrário, né? E aí eu vou falar muito da minha visão, da minha abordagem. A minha abordagem com olhar de psicologia comportamental, de cognitivo comportamental, é te dar ferramentas para que você, em cada desafio que você viva, você possa aprender a lidar com aquilo, saber o que fazer. Então, a tendência é que você crie essas ferramentas, que você compreenda o que fazer a cada momento. Então, o objetivo não é criar dependência de forma alguma, mas sim te dar o poder para que você possa, e a compreensão sobre você mesmo, sobre quais os recursos que você pode utilizar quando você sente uma ansiedade, quais os recursos que você pode utilizar para ter um determinado comportamento. Então, realmente, o objetivo da psicoterapia é te empoderar, te trazer conhecimento sobre você e conhecimento sobre ferramentas que talvez você desconheça, tá? E não gerar uma dependência onde você deve ficar ali eternamente com o processo. Embora é aquilo que nós comentamos. Pode ser que no processo você sempre vá descobrindo outras questões que você quer aprofundar, tá? Carol, como é que surgem essas questões? De que questões você está falando? A gente falou lá no início por que você procuraria um psicólogo ou um processo de psicoterapia, certo? Que pode ser desde uma dor que você não sabe, uma dor física, né? Então, que você já foi ao médico, você não sabe de onde vem, ninguém tem prescrição para aquilo. Sim, aquilo pode ter um fundo emocional e vale a pena investigar, né? Porque, na verdade, quando a dor chega no corpo, é porque ela já passou pela mente, enfim, já passou pelos processos emocionais de alguma forma. Então, essa pode ser uma razão. Uma outra razão pode ser uma dor emocional, então você sente talvez um vazio, um sofrimento que você não consegue dar nome, você não sabe de onde vem. Então aquilo pode gerar angústia, ou pode gerar ansiedade, ou pode gerar um medo excessivo, que em essência te gera desconforto, te gera mal-estar emocional. Mesmo sem você saber o nome disso, você pode levar isso em psicoterapia para descobrir o que é a razão, a raiz, tá? Então percebe, existem várias razões aí que te levaria a um processo de psicoterapia, que não necessariamente é um transtorno. Por exemplo, eu estou indo ao psicólogo porque eu estou transtornada, eu definitivamente tenho um transtorno. Poderia ser o caso? Poderia ser o caso, mas não é só para isso, tá? Às vezes é uma questão de você se autoconhecer mesmo, sempre é essa questão, se autoconhecer, tá? Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é que independentemente do que você vai levar, que você quer descobrir na psicoterapia, a grande questão é que precisa ser investigado. Então vamos supor, hoje você tem 20 anos de idade ou você tem 30 anos de idade e você quer descobrir a raiz de uma questão. Ok, a gente vai precisar olhar para 30 anos de idade, para 30 anos da sua vida. O que lá atrás aconteceu, o que hoje vem acontecendo. Então percebe que é até desafiador te dizer que, poxa, em uma sessão a sua questão vai ser resolvida. Depende da profundidade, depende da raiz. Onde é que é a raiz do problema, né? Então é importante você levar isso em consideração. Se você tem uma pressa, está num processo psicoterapêutico e tem uma pressa de se dissolver daquilo, ou de não estar mais no processo, ou antes mesmo de entrar no processo de psicoterapia, você se questiona, nossa, mas quanto tempo vai durar? Não dá para saber essa resposta, né? Não dá para saber essa resposta, e eu acho que a minha contribuição aqui é em dizer que entenda que podem ter razões muito profundas
desse seu desconforto, e é preciso investigar, a gente precisa ir fundo. Às vezes você vai estar preparado para isso, às vezes você não vai estar preparado para isso, e isso tudo impacta na duração do processo, tá? Vai ter sessões que você vai ver que você não consegue ir tão profundo num assunto de muito lá da sua infância, ou você até quer resolver uma questão, mas não quer falar muito sobre ela, e tudo isso impacta, né? A velocidade. Só que o mais importante aqui não é a velocidade do processo, mas sim é o investimento que você está dando em você. É o investimento que você faz em você ter aquele horário naquela semana para você olhar para você. Então, quando eu toco no assunto de semana, vem a importância de mencionar a frequência do processo de psicoterapia, né? Já sabemos que não tem uma duração específica, né, que se aplica a todos, mas sim, cada caso é um caso, mas tem a questão da frequência. Então, como que o processo de psicoterapia ocorre? Ele geralmente ocorre semanalmente, tá? Por que semanalmente? Porque a partir do momento que você se abre para um processo, que você se dispõe a olhar para aquilo, é importante você ter aquele horário, aquele dia, onde você vai poder contar com aquele momento. Por quê? Porque a partir do momento que a gente cutuca algumas questões ou fala sobre algumas questões, que você vai criando consciência de onde vêm as suas dores, isso pode gerar algo em você. Mais conforto ou mais desconforto. E, portanto, você precisa ter aquele espaço para você falar sobre esse conforto ou esse desconforto. Então, fazer uma sessão de psicoterapia uma vez por mês Não vou dizer que isso é errado, porque não existe errado, existe certo, mas é importante mencionar que isso vai impactar de alguma maneira, né? Tanto o resultado quanto o próprio processo em si. Porque imagina que você abre um assunto super delicado e você vai encontrar com aquela profissional só lá no final do mês. O que você vai fazer com os desconfortos ou os confortos que você vai vivenciar entre uma sessão e outra? Dependendo do que você vai fazer e como você vai agir, aquilo pode contribuir ou não contribuir com o teu processo como um todo. E o psicoterapeuta, né, o psicólogo, ele acaba não tendo acesso a isso, ao que está acontecendo com você. Então, sim, eu particularmente recomendo que esses encontros sejam semanais e, dependendo dos casos, eles podem até ser mais frequentes do que uma vez por semana, tá? Às vezes pode ser necessário 2 vezes por semana, enfim. Então, sim, cada caso é um caso, mas uma coisa que é certa que eu, Carolina, como psicóloga, não recomendo é um encontro mensal, porque isso pode gerar algum desconforto maior para você, tá bom? Aí do outro lado, como paciente. Então, essa é uma questão que eu também achava importante mencionar. Questão de medicação, porque houve aqui um momento que eu mencionei, né, que a medicação ela não faz parte do processo ali. Então, o profissional psicólogo, ele não é responsável por te dar medicação, tá bom? Então, pode haver medicação num processo psicoterapêutico? Pode haver medicação, mas a prescrição de uma medicação, ela precisa vir a partir de um outro profissional, que geralmente é o profissional psiquiatra. Então, muitas vezes o psicólogo ele vai atuar em parceria com o psiquiatra para que possa recomendar, em alguns casos, o uso de medicação. É para todos os casos? Não é para todos os casos. Então, é por isso que é importante essa desmistificação da psicoterapia, né? Onde talvez muitas pessoas até acreditem que é uma questão para louco, ou que você vai entrar em medicação, que você vai ser sedado, e não, né? Se em algum momento medicação será necessária, isso vai ser recomendado por um outro profissional, vai haver um encaminhamento, tá? E a medicação, em alguns casos, ela vem para contribuir, tá? Então, a medicação ela pode ser utilizada para contribuir no processo psicoterapêutico, não o contrário, não necessariamente sedá-lo ou trazer lá uma inconsciência, pelo contrário, trazer talvez um bem-estar um pouco maior para que você possa tratar de assuntos ou ter a força aí para tratar de assuntos no processo psicoterapêutico. Então, geralmente, quando entra a medicação, que a gente já falou que não é através do psicólogo, mas sim a recomendação do psicólogo junto a um outro profissional, nesse caso o psiquiatra,
é geralmente quando há, na verdade, ali uma questão química envolvida, né? Então, talvez precise equilibrar, precise de um equilíbrio químico, que só no diálogo, às vezes, não supre, né? Então, geralmente, nesses casos que a medicação pode vir a ser recomendada, mas eu também não quero trazer muito esse foco para essa live, porque o mais importante da essência aqui é entender que o processo de psicoterapia não é igual a um processo onde vai envolver medicações, tá bom? Se for o caso de em algum momento envolver, isso vai ser através de uma recomendação do psiquiatra. Então, o psicólogo entrará com outro profissional que vai entrar com essa recomendação, tá bom? Então, assim, para quem que é a psicoterapia, né? Vamos lá suprir as perguntinhas que eu fiz lá no post. Então, para quem que é a psicoterapia? Para quem quer desenvolver um autoconhecimento, para quem quer conhecer a si mesmo, para quem quer compreender as suas emoções melhor, para quem quer compreender um pouco dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, tá? Independentemente de qual seja o contexto. Então, não é, você então tá com um transtorno e aí só quando você tá com um transtorno você deve ir para o psicólogo. Não, quando você quer se autoconhecer, você pode entrar num processo de psicoterapia. Mas e qual que é a vantagem, então, de entrar num processo de psicoterapia? Carol, eu já tenho esse hábito de auto-refletir sobre os meus comportamentos. O que mudaria o processo de psicoterapia? Mudaria que você, junto com o profissional, iria para uma profundidade muito maior do que você é capaz de fazer consigo mesmo. Porque seriam duas pessoas olhando para uma mesma questão. E outra, existem questões inconscientes que você sozinho não vai muito provavelmente conseguir acessar. Então, por mais que você tenha esse hábito de autorreflexão, de autoanálise, observação do seu comportamento, talvez você não consiga acessar memórias sozinho ou traumas, porque às vezes a questão é muito profunda, você nem quer acessar também. Talvez até venha memórias de vez em quando de coisas, mas você não quer acessar isso sozinho, porque tem medo ou porque aquilo gera emoções. Então, o profissional ele vai te ajudar a olhar para isso. Olha só, gente, como é pensar nessa situação, nessa condição de poder olhar para questões que te incomodam com a ajuda de uma pessoa. Então, eu quero muito te convidar a você olhar o psicólogo, nesse caso, a psicoterapia, como alguém que você vai poder dar a mão e vai seguir esse caminho acompanhada. Então, você não mais vai estar sozinho para você se autocompreender. Você vai construir o seu autoconhecimento com a ajuda de uma pessoa especializada nisso, tá? Então, para quem que é? Para quem quer se autoconhecer, se descobrir, ter resultados diferenciados na sua vida, ter comportamentos diferenciados, ter maior bem-estar, maior e uma melhor relação com o outro, né? Então, não ter tanta ansiedade quando você vai se relacionar com alguém, seja alguém amoroso ou, né, uma relação amorosa ou uma relação de amizade. Então, ter menos desconforto, ter mais leveza na vida. Para você que quer ter mais leveza na vida e compreender um pouco desses pesos para ressignificá-los, é para você que pode servir a psicoterapia, tá? A vantagem é que você não vai precisar enfrentar tudo isso que você já de alguma forma deve enfrentar sozinho, sozinha, mas sim acompanhado. Então, tudo isso o quê? Esses desconfortos, esse vazio interior, ou essa ansiedade, esse medo inexplicável, você não vai precisar passar por isso sozinho, sozinha. Você vai poder passar por isso com alguém que vai ouvir e vai compreender, vai te ajudar a entender de onde isso vem. Então, não fica mais leve, gente, só de ouvir isso? Quando eu penso nisso, nossa, eu não preciso fazer isso sozinha, não preciso passar por isso sozinha. Que bom que é. E é claro que isso pode ser muito bom dependendo da escolha do profissional, dependendo da metodologia, da abordagem, que é tudo que a gente falou anteriormente, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, além daquilo que eu já mencionei, oi David, oi Thaís, oi Aline, sejam muito bem-vindos. Eu fui falando aqui no decorrer, né, que se tivesse alguma dúvida sobre o que é a psicoterapia, coisas que eu não respondi ainda, ou aquela pergunta que sempre quis fazer para um psicólogo e nunca tive coragem, que essa pode ser uma boa oportunidade de trazer, tá? De falar sobre isso. Existem desvantagens de fazer uma psicoterapia?
eu, Carolina, como psicóloga, não vejo nenhuma desvantagem, tá? Agora, pode ter algum malefício em fazer um processo de psicoterapia? Na verdade, depende do processo em si. Às vezes pode ser sim que você entrou num processo e aquela dinâmica não está funcionando muito bem com você. E tudo bem, aí é uma questão de descobrir e compreender o porquê. Será que é a abordagem do psicólogo? Será que é a abordagem, né, do profissional ali? Ou será que é a linha que ele está usando? Então, uma coisa que eu acabei não mencionando lá atrás é você observar um pouco esse profissional, qual que é o nicho dele. Principalmente hoje em dia nós estamos usando esse conceito de nicho. O que é o nicho? É a escolha da qual o profissional ele quer se especializar. Então, quais os assuntos que ele vai tratar? Então, é interessante você observar qual que é o nicho ou a especialização, a especialidade daquele profissional, para que você tenha essa, talvez, maior segurança de que aquele profissional está habituado a lidar com aquele caso, ou ele tem as ferramentas e as técnicas necessárias para lidar com aquele caso. Então, vamos supor que você está com uma questão hoje de alimentação, você tem um desconforto voltado para alimentação, ou porque você come demais, ou porque você não se sente bem nesse processo de se alimentar, ou é de mais ou é de menos, enfim, assunto alimentação te traz um desconforto. Ok, que tal você procurar um profissional psicólogo que lide com questões alimentares, né? Ou então não, sua questão é muito mais voltada para a carreira, você tem algumas questões internas que você não compreende qual é a carreira onde você quer atuar, ou você se sente inseguro na questão profissional. Ok, procura um profissional que tem esse nicho, que atua com carreira, que tem um olhar mais voltado para essa questão profissional. Ah não, Carol, a minha questão é relacionamento amoroso, tem algumas questões que eu quero resolver, existem desconfortos voltados para isso, eu quero entender melhor essa questão comigo mesma. Ok, procura um profissional psicólogo que atue com esse nicho. Então, quando eu falo aqui psicólogo, gente, é porque essa live ela é específica falando sobre o processo de psicoterapia, onde eu mencionei que não necessariamente um psicoterapeuta é psicólogo, mas eu, por ser psicóloga, eu acredito no processo de psicoterapia feito por um profissional formado em psicologia, tá? Mas, enfim, existem várias outras formas de você construir seu autoconhecimento. O foco aqui é a relação psicólogo-paciente, tá? Então, tem esse detalhe do nicho de atuação daquele profissional que pode muito contribuir com a assertividade do processo psicoterapêutico. Um beijo, Aline. Obrigada por passar aqui, querida. Então, no meu caso aqui, pessoal, o meu olhar, já acabei de falar um pouquinho antes, eu tenho um olhar da psicologia comportamental, cognitivo-comportamental. E qual que é o meu nicho? Então, eu tenho o nicho voltado para a carreira, né? Na verdade, voltado para a vida no exterior, então, gestão das emoções no exterior. Por quê? Porque isso são coisas que eu me tornei especialista por eu ter vivido na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu fui para o exterior, eu fiquei no exterior 6 anos, passei todo o processo de estudante, de intercambista, depois eu migrei para ser expatriada, porque eu voltei para minha área de atuação naquela ocasião, que era a área corporativa. E eu entendo o que existe por trás das emoções quando nós estamos perante essas circunstâncias. Então, um dos meus nichos é a vida no exterior, tanto para quem já está lá, tanto para quem quer se preparar para ir para lá, tá? E outras questões são voltadas para a vida e carreira. É abrangente assim? É abrangente assim, tá? Então, eu atuo com questões desde vida como de carreira, tá? Então, aqui nesse canal, gente, eu venho construindo, né, na verdade, as minhas partilhas aí voltadas para o que eu atuo, como eu ajudo, porque eu atuo com frentes diferentes. Mas se você, de repente, poxa, surgiu dúvidas, você quer que eu traga assuntos voltados para alguma questão específica, seja relacionada à vida no exterior, seja relacionada à carreira, ou seja relacionada à vida, processos emocionais, me façam pergunta, me peçam para que eu possa gerar esses conteúdos para vocês, tá? Então vamos lá, o David, comportamental Skinner, fala sobre eles se possível. Então, eu até acho, David, que valeria a pena, na verdade, eu fazer uma live sobre abordagens diferentes, linhas diferentes na psicologia, né? E muito provavelmente
em convidar, né, pessoas para poder falar um pouco sobre isso. Então, mas o Skinner, de uma forma geral, vamos lá, de uma forma bem superficial, é o ator da psicologia, né, que nós lá na faculdade estudamos, que compreende, que trouxe o olhar de que é possível condicionar o comportamento a partir de estímulos, né? Então, aquele experimento do ratinho, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente faz, inclusive, esse experimento na faculdade, tá? De condicionar o ratinho a ter uma determinada resposta. Então, esse autor, o Skinner, ele é muito voltado para a questão de estímulos e respostas. Determinados estímulos trazem determinadas respostas, né? Então, isso é uma forma de condicionamento comportamental. Então, é uma abordagem onde a gente vai ter um olhar muito focado no comportamento e muito na mudança de ações. Então, qual é a ação que eu preciso ter para ter determinado comportamento, tá? Para gerar condicionamento de comportamento. A terapia cognitivo-comportamental, ela vem dessa linha comportamental, só que a diferença é que a cognitivo-comportamental, ela leva em consideração os pensamentos também. Então, a gente vai estar falando sobre, não é só sobre mudar o comportamento, né? Mas também mudar os pensamentos e compreender a raiz, né? Onde esses pensamentos foram gerados, criados. Então, a cognitivo-comportamental, ela entende que o pensamento também é importante, ele também influencia no comportamento que você está tendo, tá? Então, é bacana você ter mencionado essa pergunta, David, porque eu mencionei aqui em algum momento na live, fui trazendo questões diferentes, deixei esse bate-papo bem fluido, tá? Porque eu mencionei que isso não é um artigo científico, mas muito mais a opinião, a minha visão sobre. Mas os psicólogos, eles existe essa tendência a ele ter uma linha, tá? Uma linha de atuação. Só que não necessariamente ele é aquilo. Então, por exemplo, eu mencionei que eu tenho uma visão comportamental, mas atuo com a cognitivo comportamental. Significa que o meu olhar é só esse? Não, porque eu estudei outras coisas também. Então, no caso clínico, a gente vai estar utilizando de várias ferramentas muitas vezes, de muitos outros recursos. Por isso que é interessante você como paciente ou como interessado na psicoterapia, entender que existem linhas diferentes, mas que aquilo não necessariamente define ou restringe como que o profissional vai atuar, porque na verdade ele pode estar atuando com várias técnicas ao mesmo tempo, tá? Enfim, ele só vai ter provavelmente vai tender a ter uma abordagem específica, mas não vai se limitar necessariamente a isso, tá bom? Que é o meu caso. Eu uso a terapia cognitiva comportamental como base principal, mas eu não tenho somente esse olhar, porque eu tenho toda uma vivência também atrás, né? Eu tenho toda uma crença e valores pessoais. Então, eu acredito muito na importância da, por exemplo, espiritualidade no processo do autoconhecimento. Então, eu vou estar atuando um pouco relacionado a isso, né, nos processos psicoterapêuticos. Eu vou muitas vezes fazer um convite para o paciente sobre a importância da mindfulness, né, então sobre a atenção plena nas coisas no dia a dia, sobre atividade física no dia a dia, porque isso também na minha concepção, no meu visão, no meu olhar, contribui com a restauração das emoções, tá? Então percebe que o profissional ele não vai estar limitado numa coisa só, ele vai estar trazendo com ele a bagagem dele pessoal e a visão dele de mundo, tá? Então, por isso que a escolha no profissional é importante, mais do que somente a linha que ele atua. E muitas vezes você vai precisar ou olhar ali, né, xeretar um pouquinho o Instagram dele, ou de repente ter uma sessão experimental para conhecê-lo e entender a abordagem dele, para você fazer uma melhor escolha, tá? Mas voltando ali para a questão da desvantagem, existe desvantagem? Bom, obviamente eu vou dizer right away, né, de imediato, que não existe desvantagem, mas sim, pode ser que as coisas elas não aconteçam tão bem quanto você inicialmente espera. E aí, a grande questão é entender o que não está fluindo. Será que é a escolha do profissional? Será que é a escolha da linha? Será que são os valores ali que não estão batendo entre você como paciente e o profissional? É só nesses momentos aí que podem ter alguma desvantagem, quando não tem um flow, quando não tem uma fluidez no processo, quando não tem um resultado
que você espera, mas você sempre pode estar falando sobre isso, você sempre pode trazer isso no processo de psicoterapia, tá? Então, é uma desvantagem? Não necessariamente, é talvez uma questão de reajuste, né, de ajuste para você dar aí continuidade no teu processo de autoconhecimento, tá bom? Bom, eu acredito que eu cobri um pouquinho das perguntas que vocês trouxeram e um pouco do que eu achava importante mencionar como essência. Também não queria que isso ficasse extremamente cansativo ou longo, mas eu te convido que você que está aqui na live, você que está assistindo essa live depois, ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta que não foi mencionada? Me deixa saber, manda por inbox ou faz aqui um comentário para que eu possa abordar em outros encontros, tá bom? Seja eu sozinha aqui ou seja eu trazendo outros profissionais, porque a ideia também é essa, né? O que eu quero com isso? Eu quero, na verdade, expandir um pouco o conhecimento sobre o que é a psicoterapia, né? O quão bem isso pode fazer, o quanto isso pode impactar positivamente na sua vida, o quanto isso não tem nada a ver com a questão de você estar louco, né? E ainda que você esteja num processo realmente muito crítico, por exemplo, talvez um transtorno de personalidade, um transtorno bipolar, ou um transtorno alimentar, ou talvez esteja com uma síndrome de pânico, ainda que você esteja nessas questões um pouco mais assim, vamos se dizer que precisa de uma intervenção imediata, não vou nem dizer, não vou classificar como algo grave, mas precisa de um olhar mais imediato, ainda que você esteja nessas questões, isso não significa que você tá louco. Isso só significa que você tem questões que você não sabe de onde vem e que precisam ser olhadas para você trazer isso para a luz, né? Trazer isso para compreensão. Então, ter uma síndrome de pânico, ter uma crise de ansiedade não significa que você tá louco ou louca, tá? Isso significa que alguma coisa está acontecendo e você, no campo lógico, não está sabendo. Na consciência, conscientemente, você não está sabendo o que é. E o processo de psicoterapia vai te ajudar a trazer essa clareza. O que é gatilho aí? O que está gerando você esse comportamento? Da onde vem isso? Desde onde vem isso? E por que essa investigação? Para curar, para tratar. Então, percebe que de loucura não tem nada? Existem casos mais graves onde existe um transtorno de personalidade? Sim, existem, mas pode ser que esse não seja o seu caso. E só por conta disso você não vai se dar a oportunidade de se autoconhecer melhor. Por isso que é importante essa desmistificação da psicoterapia, né? Por isso que é importante a gente falar das vantagens, do quão mais leve a vida fica, de saber que você não precisa carregar o mundo sozinha, suas emoções sozinha, mas pode compartilhar isso e aprender com isso. Porque a vida é isso, né? A vida é isso. Por que estamos aqui? Aí é uma outra questão filosófica que talvez a gente deixe para uma live, mas tem uma razão de estarmos aqui na minha concepção de mundo, e uma delas é crescer, se autodesenvolver, e a psicoterapia ela facilita esse caminho, tá? Ela propicia esse caminho. Então, tem muito mais que pode ser dito sobre isso, né, sobre a psicoterapia, e aí eu conto com as suas dúvidas para poder construir mais talvez séries aí sobre o Desmistificando a Psicoterapia. Obrigada para quem esteve aqui, obrigada por quem deixou as perguntinhas, né, nas caixinhas também, e as contribuições, e a gente se encontra então numa próxima live. O David sugeriu de explicar sobre as linhas da psicologia, e eu acho super válido, porque é uma questão que gera dúvida, né, então pode ser sim um convite para a próxima live aí, para próximas séries, onde provavelmente eu vou abordar um pouco das linhas, mas talvez até um pouco mais do que isso. Eu vou trazer profissionais que atuam com algumas dessas linhas diferentes, porque a verdade é que o profissional acaba se especializando naquilo. Então, eu também não sou especialista em todas as linhas. Eu sou especialista naquilo que eu acredito, naquilo que eu atuo na clínica, né? Ali no meu setting psicoterapêutico. Então, adorei a ideia, adorei a sugestão e já vou providenciar aí profissionais que possam falar um pouco mais sobre outras linhas junto comigo, tá bom? Então, um grande abraço virtual. Espero que de alguma forma eu tenha inspirado vocês a, no mínimo, ficar um pouco mais curioso sobre o que você poderia ganhar, né? O que você poderia agregar na sua vida com o processo de psicoterapia, tá bom? Tenha uma ótima semana e até a próxima!